Estamos começando aqui mais um Circuito Aberto Entrevista, aqui para a Rede TV+, TV Arte HD, nos municípios de Magé, Guapimirim e região serrana, também em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, e também aqui pelo canal @canal Circuito Aberto, o canal do portal Circuito Aberto News. Hoje eu trouxe aqui uma amiga minha de infância. Ela trabalha no mercado imobiliário, é especialista no mercado imobiliário. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como vem mudando a questão do mercado imobiliário, não só no Brasil, no estado do Rio, mas também aqui em Niterói. Como eram os lançamentos há 10, 15 anos atrás, como são os lançamentos agora. O que mudou? Eu tenho aqui o prazer de receber a minha amiga Priscila Chafão. Priscila, é um prazer rever você. Obrigada, o prazer é meu. E aí, como é que você está? Tô ótima, feliz por estar aqui, falar sobre o mercado imobiliário. É uma honra para mim, né, fazer parte, né, do teu trabalho. E acho que a gente vai ter bastante temas para a gente abordar, porque o mercado imobiliário está em constante mudança, né? Então, o que não vai faltar vai ser assunto para falar sobre o mercado, você pode ter certeza. Então, vocês estão vendo, né? Você de casa aí, ó, tá vendo que o papo de hoje vai ser muito interessante. Mas vamos começar um pouquinho falando sobre você. Quanto tempo de carreira? Como é que você entrou no mercado? Qual a sua área específica? Então, o que acontece, né? A gente até brinca muito com isso dentro da profissão, né? Sobre a profissão de corretor de imóveis, né? Muitas pessoas, assim, mais das antigas, elas acabavam parando no mercado imobiliário como, me aposentei, ou então estou buscando uma renda extra, estou entrando no mercado imobiliário. O que não acontece mais. Hoje em dia você vê assim, a juventude assim, em peso, que vê o quanto o mercado imobiliário pode te dar de retorno, entendeu? E investe pesado na profissão, se especializa, né, de uma forma bem definida mesmo, se posiciona muito nas redes, que é uma das mudanças que a gente teve dentro dessa carreira, e vive do mercado imobiliário, vive como corretor de imóveis. Então, você sabendo trabalhar, sabendo se posicionar, tendo propriedade do assunto, né, para dominar o assunto, dominar o mercado, você tem uma carreira que pode se tornar uma carreira bem consolidada nessa área. Você começou, quanto tempo você está no mercado? Eu estou no mercado imobiliário há aproximadamente 10 anos, né? Você era de companhia aérea, né? Sim, eu comecei como modelo, né? Muito menina, por isso apelido, né? Depois de um ensaio da Brigitte Bardot, acabou ficando, né? Então, eu de modelo fui para aviação, fui comissária de bordo durante alguns anos, e depois do meu terceiro filho, né, eu resolvi parar de voar, porque dentro da aviação, né, não queria criar um filho dentro da aviação. E eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Então, me formei em Direito, né? Até fiz como eletiva Direito Imobiliário, sem nunca imaginar vir a ser corretora um dia. E aí, após um divórcio, aquilo de eu vou trabalhar com o quê, né? E aí, até como sugestão do meu pai, que o meu tio, a família já tinha um histórico de ter imobiliárias. Meu pai foi professor de Direito Imobiliário na faculdade, era advogado da empresa imobiliária. Ele me sugeriu que eu tirasse meu Cresce, né? Para eu ter realmente uma fonte de renda, né, no meio de um divórcio, naquilo, né, que todo mundo sabe, da mulher se posicionar no mercado. Você pode trabalhar autônomo. Exatamente. E como eu sou nascida e criada em Niterói, né, especificamente em Caraí, praticamente, né, aquilo tudo, né? Então, mas eu nunca tinha vendido nada. Então, na hora, assim, de início bateu aquele desespero, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com vendas, né? Eu até falava, eu estava acostumada a comprar, não a vender, né? Então, no começo, assim, sorte que eu caí, assim, em empresas que eu fui muito bem recebida e muito bem até direcionada, né? Fui muito bem recebida, direcionada, tive grandes professores no mercado, né? Pessoas assim que são consistentes no mercado, que são referência do mercado. E aí, aos pouquinhos, vai fluindo, né? Isso da gente ter muito conhecimento,
E o próprio direito imobiliário que ajudou, né? Ajudou isso, a gente eu já tinha bastante, assim, não bastante, mas já tinha uma pequena noção do que é muito importante para um corretor sobre fazer uma documentação, o que é preciso, né, para dar início ao trabalho de colocar um imóvel à venda, né, essas pequenas coisas. E aí, que nem a gente brinca, né? Depois da primeira venda, quando a gente vê, né? A primeira comissão cai na conta. A primeira comissão cai, aí a gente vai começando a tomar gosto pelo mercado imobiliário. Aí a gente até brinca que vira um vício, entendeu? Tem corretor de imobiliário que é viciado, que não para, né? Porque fica naquele frenesi. E no momento atual, então, a gente está com quase 50 lançamentos em Niterói. Então você imagina, nós né? vamos chegar no atual, mas vamos lá atrás, quando você começou, como era? Nossa, é impressionante como é que mudou muito, né? Porque eu tenho 10 anos, né? Eu trabalho com profissionais. Você, rapidinho, você tirou o Cresce, aí você... Tirei o Cresce rapidíssimo. Corretor. O Cresce... Mas você também é especialista em avaliação. Sim, exatamente. Eu fiz curso de avaliador, fiz curso de escrito na pandemia. Agregaram dentro. Sim, exatamente. Porque até que na pandemia a gente precisou se reinventar, né? Porque eu... Todo mundo se reinventou. Pois é, né? E impressionante. Durante a pandemia foi uma época que houveram muitas vendas e muito fechamento de negócio, né? Porque as pessoas se viam enclausuradas e queriam... Com dinheiro na conta. Com dinheiro na conta. Para investir em imóvel é um bom investimento. Exatamente, é o que eu falo. O imóvel é sempre o melhor investimento, né? É o que tem mais, né, liquidez, né? E não tem jeito. Se você for colocar desde a Bolsa de Valores, o que mais sobe é título imobiliário até qualquer investimento, imóvel é sempre o melhor investimento. A gente sempre bate nessa tecla. Você sabendo investir, o que é muito importante, não é você investir em qualquer imóvel, você aí nunca vai perder dinheiro. Aí entra a figura de um especialista na área imobiliária. Alguém que tenha credibilidade, que tenha propriedade para trabalhar com imóvel, entendeu? Porque tem corretor, que nem eu falo, tem corretor que ele pega um cliente, o que ele quer fazer é a venda. Só que a gente vive de indicação. Então não adianta você pegar um cliente e você empurrar o que a gente fala, um imóvel. Exatamente. Porque ali aquele teu cliente, ele vai te indicar para se ele for bem atendido e se ele sair feliz com a compra que ele fez, ele vai ser teu cartão de visita. Antigamente era mais assim mesmo, né? Sim. Antigamente, hoje continua, mas hoje tem uma mudança. A gente teve uma evolução nesse meio do caminho. Deixa eu chegar. Durante a pandemia, o que cresceu? Eu comecei há 10 anos atrás, não se falava muito em mídia digital. A gente tinha poucos portais imobiliários. Tinha só há 10 anos atrás. Não, já tinha um pouquinho. O Face estava começando, o Instagram começou depois que eu comecei a trabalhar. E não tinha isso, né, desse domínio de filmagens, né, não tinha nada disso. Só tinha os portais imobiliários que tinham alguns anúncios, a gente até opcionava muito. Jornais, né? Eu trabalhei com um corretor das antigas que eu chegava na porta do imobiliário, ele estava com o Fluminense na mão, fazendo um círculozinho em volta do imóvel e ligando, às vezes, do orelhão para captar imóvel, entendeu? Hoje em dia, né, com a ferramenta da internet, tudo mudou muito, drasticamente. Prático, né? Então, e o que acontece? Isso facilitou muito a vida do corretor, mas também facilitou muito a vida do comprador em potencial. Porque ele tem ali acesso a tudo. A tudo rápido na palma da mão, né? Então, o que acontece? Se o corretor ele não tiver muito bem preparado e não tiver muito conhecimento, não tiver muito atualizado, não tiver domínio do que ele está trabalhando, tem casos que o comprador ele está sabendo mais que o próprio corretor, que não estudou o produto. Então, isso cansa de acontecer. Tem gente que atende um comprador em potencial e perde esse comprador, que ele vira e fala assim, esse imóvel eu já conheço, ele já está à venda há muito tempo. Esse está com problema na documentação, tá entendendo? Uhum. Então são vários fatores que se você não tiver assim muito bem costuradinho tudo, você acaba perdendo o cliente por causa da ferramenta da internet. É um mercado muito competitivo, né? Muito competitivo, muito. Tem muito, eu conheço um monte de amigo que é corretor, é igual advogado, né? Exatamente. Advogado é corretor. Advogado é corretor, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Portugal, você também vê, né? Uhum. Por quê? Porque moradia é fundamental, então... com certeza. Não tem como, né, parar de ter a procura, né? Então, é uma profissão que
passou a ser, assim, muito mais procurada do que era antigamente. O corretor deixou de ser aquele quebra-galho, que não tinha, às vezes, não tinha nem tanto estudo, não tinha, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tem preparo, ele está sempre se aperfeiçoando. As próprias agências estão investindo, né? Exatamente. Tem várias figuras do mercado imobiliário que trabalham com alto padrão, que valem a pena que serem seguidas, porque são figuras realmente que passam um conteúdo muito bacana, vários advogados do setor imobiliário também, que vale a pena você seguir, para que você tenha pelo menos uma noção geral, que é importante para todo mundo. É lógico que eu, como corretora, eu não preciso ser uma advogada imobiliária, entendeu? Mas eu tenho que ter uma noção daquilo. Uma noção de tudo. Entendeu? Então, com a ferramenta da internet, a mudança foi assim, total. Hoje o corretor, por exemplo, você tem a figura do corretor, você tem dentro de uma agência, né? Você tem a figura do corretor, você tem a figura do avalista, isso? Ou todo corretor é avaliador? Não, nem todo. O Cresce até disponibiliza, né, um curso. É uma qualificação. Uma qualificação. Você pode ser avaliadora judicial ou perito judicial, ou pode ser avaliadora de imóveis, que o Cresce até dispõe. O Cresce dispõe diversos cursos. Isso é muito interessante, porque a gente, como profissional, paga o Cresce, né? Mas o Cresce também, ele dá acesso a diversas ferramentas para que o corretor se especialize. E é muito importante fazer isso. O comprador saber se o corretor tem o Cresce, se está atualizado, se está legal. A gente está numa fase complicada, né? Que o que a gente mais vê a nível geral, assim, até a nível de país, né? É a nível de estelionato. Isso também acontece no mercado imobiliário, entendeu? Então, tem corretor que não é corretor, tem corretor que pega sinal e some, tem corretor que vem que não existe, tá entendendo? Então, o que acontece? Você, como corretor, você tem que além de passar credibilidade, você tem que ter essa credibilidade. E as redes sociais, hoje em dia, facilita muito esse tipo de golpe. Muita coisa. Isso cansa de acontecer, é diário, né? E aí você vê pessoas que perderam, às vezes, né? Porque a gente não pode, é o que eu falo, o corretor que tem aquela sede de venda, isso não pode acontecer, porque eu atendo desde alto padrão, né? Eu gosto de avaliar, vamos falar de avaliação. Como é que se avalia? Você tem o alto, médio, baixo padrão? E a gente não costuma falar baixo padrão, sabe por que eu não gosto de falar baixo padrão? Porque a gente está falando sobre patrimônio. E patrimônio para o cliente, né? Porque a gente está atendendo, tudo que ele construiu. É tudo que ele construiu, às vezes, a vida inteira. Então, ele, às vezes, pelo financiamento, ele só pode comprar, às vezes, até mesmo Minha Casa Minha Vida. Mas é o sonho da vida dele. A casa dele é a vida dele. É a casa dele. Então, não posso colocar aquilo como baixo padrão. Você está entendendo? Como é que vocês denominam, então? Dentro, né, a gente pode até colocar como de mais alto padrão, de alto luxo, né, o mercado de alto luxo, né, que você vê algumas cidades específicas do Brasil aqui. E o mercado, né, que é o que mais vende, que é o da classe média, que é o que, né, tem sempre a procura, é o que movimenta. Né? Porque tem muito corretor que ele é especializado em Minha Casa Minha Vida, porque é um trabalho totalmente diferente, né? Porque envolve muito caixa econômica, governo, muita documentação. E a gente, ainda mais estando numa cidade como Niterói, né, que está muito bem posicionada, né, a nível de ranking, de tudo, então Niterói está com diversos lançamentos. Então, o que tem mais procura e busca a nível de médio e alto padrão. E de 10 anos para cá, houve uma mudança de comportamento também das pessoas, né? Com certeza. Antigamente você queria um apartamento simplesmente para ter um teto para morar. Hoje, eu acho que isso aí, as próprias construtoras começaram a ver essa questão da qualidade de vida que as pessoas estão buscando mais, e isso vem sendo incorporado nos lançamentos e tal. Como é que você vê essa transformação? Ela foi muito brusca, assim, de você pegar um apartamento antigo e pegar um lançamento hoje? O que agregaram, o que veio sendo agregado nessas construções? Esse movimento começou a ser feito na pandemia. Por quê? As pessoas começaram a se ver enclausuradas dentro de casa, né? E aí, quando todo mundo está enclausurado dentro de casa... Mas uma mais brusca, né? Sim. A questão da qualidade. E aí, o que aconteceu? A gente tinha procura muito na época da pandemia, pessoas querendo sair de espaços muito pequenos com a família para ir para coberturas, casas, entendeu? Mirando o quê?
qualidade de vida. Então, o wellness, hoje em dia, é um dos fatores mais importantes em todo lançamento. Qualquer lançamento hoje, o que ele prega como prioridade é a qualidade de vida. Então, nesse caso, para quem não está nos ouvindo, nos vendo aí, é a questão do que tem a mais além da residência, né? O lazer. Exatamente. O que ele te proporciona a nível de paz, de conforto, de praticidade, de tecnologia. Segurança, né, que é primordial. Então, saiu aquele movimento de, às vezes, você querer um apartamento que seja enorme para um que seja mais compacto, mas que te oferece isso tudo. Que você não precisa ter dentro de casa, né? Que o próprio condomínio te ofereça várias coisas ali que você possa utilizar, né? E como o mercado está em constante evolução, muda-se também o perfil dos compradores, né? Niterói hoje é uma cidade, e Caraí principalmente, é um bairro que tem bem mais idosos do que jovens. Bem mais. Né? E o imóvel que o idoso procura é totalmente diferente do que um jovem procura. Mas a gente já vê idosos que se transformaram em investidores que eles estão antenados também. Então, eles querem o conforto e ter uma vida mais confortável, eles escolhem investir num imóvel que dê um retorno para eles que eles possam viajar, viver da renda daquilo. Exatamente. Então, mas isso é a diferença, né? Entre a moradia para o idoso e o investimento mas até mesmo o idoso, ele não tem mais aquele apartamento imenso, cheio de coisas. Mas certas adaptabilidades que deve ter. Com certeza. Aí a gente tem que ver aquilo, né? Se o imóvel ele está adaptado a um idoso, que às vezes é cadeirante, né? Tem diversos fatores. Essas novas construções têm tudo isso, né? Preza pela acessibilidade, né? O que anda muito em alta também por causa desse perfil novo é que hoje os jovens, tanto as mulheres, né, principalmente, né, elas escolhem de serem solteiras, não terem filhos, né, morarem sozinhas. Então tem sempre o espaço pet friendly, que é muito comum. A varanda gourmet. Reunir as amigas. Para reunir as amigas. A área de lazer é sempre... Hoje em dia, um lançamento ele te oferece de tudo. Desde o espaço para você trabalhar de casa, que é do home office, até o mercadinho de conveniência dentro de um condomínio, de um estúdio, entendeu? Até todo o sistema para que você funcione só ali dentro. Digamos que isso não volte a acontecer, mas se houver outra pandemia e você estiver dentro de um estúdio desse, lavanderia em conjunto com grandes marcas, entendeu? Então tudo funciona. Você tem desde o mini market até a lavanderia, até o home office, até o espaço padrão que lá fora, tipo Nova York, já existe há muito tempo. Os estúdios, né, começaram em Nova York, né? E aí virou uma tendência mundial. Hoje em dia, o espaço compacto era loft, é procurado, que era loft. Antes era kitnet. Kitnet, você agora pro loft, agora é um estúdio, que é um espaço compacto. Só que até mesmo a divisão desse espaço, que antes era uma kitnet, que era aquela coisa horrenda, né, falando assim de uma linguagem bem simples, passou a ser um estúdio que às vezes você não acredita. É um espaço, às vezes, de 30 metros quadrados. Muito bem aproveitado. Tão bem elaborado, tão bem pensado o conceito daquele estúdio e o público que ele quer atingir, que as pessoas ficam encantadas. Que realmente dá vontade de você ter ali como casa, entendeu? Você se sente num espaço compacto tendo um lar. E, ao mesmo tempo, você tem um imóvel, adquire um imóvel que ele se paga durante a construção, se for como investimento. Entendeu? Então, é aquilo que a gente falou. Imóvel continua sendo o melhor investimento sempre. E Niterói, como é que tá? A gente tá aqui, a gente vai... Programa a gente é visto no Brasil todo, mas... Sim. Como é que tá o mercado de Niterói, cara? Niterói de lançamento aquecidíssimo. Outro, né? Nós tivemos um lançamento sábado agora que já foi 50% vendido assim no dia do lançamento. Tem lançamentos que chegaram a ser 90% vendidos no lançamento. Antes do lançamento, a gente já faz um movimento que a gente chama de pré-lançamento, de começar a subir cadastros para
né, que essas pessoas que sobem o cadastro primeiro, elas têm prioridade na escolha de melhores unidades, né? Então isso é muito importante. E o mercado está aquecido. E não para de crescer. Toda semana a gente tem uma novidade que vai ter outro lançamento. Essa semana Niterói está verticalizando, né? Sim. Niterói está verticalizando. Sim. E aí o que tem que fazer, né? Aí todo mundo fala assim, mas como é que Niterói vai estar crescendo tanto? Como é que vai ficar esse trânsito? Por isso que vem os estúdios. A gente muda. Os estúdios, geralmente, eles não têm vaga. Muito raro o estúdio que vem com vaga. Não tem garagem. Por quê? O que ele vai priorizar? Você usar sua bicicleta elétrica. Que é nível de sustentabilidade. O cara que não tem carro e tal. Mas a nível de sustentabilidade, a nível também. De tudo, é excelente, entendeu? E assim que as grandes cidades. Não pensado nisso. Não bota vaga que o cara não vai ter carro. Exatamente. Então, ou ele vai fazer tudo a pé, ou que, cara, e todo mundo deveria fazer tudo a pé e insiste em sair de carro para congestionar o trânsito. Não, esse cara aí. Você que não é aqui do Rio de Janeiro, você que não conhece, cara aí é o seguinte, antigamente, na nossa época de adolescente, cara aí tinha aquele engarrafamento normal que toda cidade de médio porte tem, que é a saída e entrada de escola. Sim. Mas você tinha ali hoje, e Caraí, que paravam os carros para ver o filho entrando. Hoje, Caraí é saída de escola de 6 da manhã até as 6 da noite. Exatamente. Cria diversos problemas, né? Com a internet aí um filme, outro filme. Não, e as pessoas, muita gente andando sozinha de dentro do carro, que para sair da Miguel de Frias, para ir na Gavião Peixoto, vai de carro, ao invés de ir caminhando. Meu Deus, né? E é tão bom caminhar em Niterói. Essa ideia dessa... Eu não tinha pensado nessa questão do estúdio sem vaga. Primeiro que você atende o mercado, o valor deve diminuir. Sim. O valor do apartamento sem vaga na garagem. Sim. E com vaga. Nossa, o valor desse... E você atrai pessoas... Isso é mais atrativo a nível de estúdio. A gente tem feito lançamentos, independente de serem estúdios, que são construções tão bem elaboradas, com projetos arquitetônicos tão bem pensados, que o custo de condomínio é na faixa de 500, 600 reais. Eu nem falo, você pega um imóvel antigo da minha mãe, que é um imóvel antigo de mais de 40 anos, é R$ 2.500 de condomínio. O meu é 2 conto e varado. Le Premier, quem que não vai querer um condomínio de 500, 600 reais que te ofereça tudo? Você está entendendo? Então é um custo-benefício muito grande. Um apartamento que tem várias opções ali de lazer. Lazer, segurança, tecnologia. Tem apartamento que tem cozinha profissional na área de lazer, né? Um equipamento profissional que pode ser utilizado pelos moradores. Exatamente. As construtoras, né? A gente tem grandes construtoras em Niterói, que são reconhecidas e firmadas no mercado, isso é muito bom, né? Porque a gente não está numa cidade, porque tudo é a base de amadores, né? De amadores. São profissionais que fazem. Essas grandes construtoras que passam uma credibilidade imensa, elas são conhecidas pelo primor do acabamento, entendeu? Da qualidade do material. Mas o niteroense é muito exigente, né? O niteroense é um povinho metido a besta. Exigente ao extremo. Não é? Mas e os construtores tiveram que acompanhar essa tendência do mercado. Acompanharam muito bem. Então a gente vê construtoras que elas são muito firmes no mercado, entendeu? São muito bem posicionadas no mercado e que elas passam essa segurança. O cliente, ele não vai querer comprar um imóvel no qual às vezes é o dinheiro de uma vida inteira, né? Que ele teve o sonho da casa própria e investir numa construtora desconhecida. Isso é verdade. Ele quer uma construtora com credibilidade. Então, o que a gente faz? A gente pega o histórico dessa construtora e apresenta todos os lançamentos que essa construtora já fez em Niterói, não só em Niterói, no Rio, no estado do Rio. E ele fala, nossa, esse prédio é dessa construtora? Tá entendendo? Isso já se vende. E o mercado deve também estar mudando, né? Você está falando da questão. Hoje em dia existe muito mais, eu acho, né, que tem muito mais gente nova ganhando muito dinheiro por causa da internet. Sim. Então é um perfil de investidor diferente. Com certeza. Do antigo. Por quê? Porque tem aquele time de ouviu-se por muito tempo aquilo de, né, que é muito fácil falar, o melhor é alugar um imóvel. Todo mundo que te manda alugar um imóvel tem o dele pronto, né? Mas fica na internet mandando você alugar um imóvel que vale mais a pena. Isso não existe.
Os estúdios, eles se pagam, entendeu? Você comprando um estúdio, hoje em dia com a facilidade de um Airbnb da vida, de um House da vida, que vários desses estúdios, às vezes já vem em convênio com essas administradoras, você já compra, já na entrega ele já está alugado. Já está alugado. E ele se paga. Ele se paga. A última vez eu fui levar um cliente num estúdio, que eu não vou citar o nome, em Caraí, já está com aluguéis fechados para o Réveillon. Já está a festa de Réveillon já feita. Já pagou as prestações. Na borda infinita da piscina, do estúdio. Todo vendido, um sucesso de vendas. Tá entendendo? Então, é um mercado assim que virou assim, tão encantador, sabe, que ele fica te instigando a ver o quanto que ele está se aprimorando, e isso é muito bom. Com certeza. E uma coisa que deve ser interessante também, porque quando você começa a ter um mercado imobiliário crescente, lançamento, construção, e você move todo um outro mercado ao entorno, que é arquitetos, designers de interiores, Sim. próprias lojas de imóveis e tal. Então você tem toda uma outra questão que eu acho interessante colocar também, que estão se adaptando a esses novos espaços da construção. Né? Como é que os você vê arquitetos, isso? eles tiveram também que, né, se aprimorarem, se adaptarem ao que é o novo, né, ao novo conceito, né, que o conceito mudou totalmente. Então você vê arquitetos que pegam um estúdio desse e te entregam já ainda mais com a ferramenta da internet, né, do design, né, de tudo, e fazem assim do espaço compacto assim, maravilhas, assim. Eu até hoje me surpreendo, às vezes eu vou visitar, vou demonstrar um imóvel que eu gosto, eu aprendi a gostar de estar com o cliente. Eu não sou aquela corretora que fica engessada na internet, falando no WhatsApp, eu gosto de estar com o cliente. Porque eu sei que na hora que eu estiver com o cliente, eu vou vender. Entendeu? Porque eu gosto. Tem corretor que prefere... só o contato ali. E tem clientes também hoje em dia, por causa disso, da questão da violência e tudo, não gosta de falar ao telefone, prefere só falar no WhatsApp. Então a gente tem que se adaptar ao cliente. A gente tem que... Tudo mudou, né? Tudo. Você tem que estar em constante evolução, em constante aprendizado e sempre tentando identificar qual o perfil do cliente que você está atendendo. Isso é o mais importante. Você treina a equipe também, né? Eu já fui tutora de novos talentos. Eu gosto muito, né, de pegar disso, de ensinar. Até hoje muita gente me pede. Quando tem novos corretores, eles... né, acabam ficando próximos a mim, e aí eu já peguei corretor que eu não sabia o nome de uma rua em Caraí, eu conheço o prédio pelos nomes, eu falo, prédio tal, eu falo, esse daí é tal. Eu tenho a listagem de todos os prédios da prédio de Caraí, eu dou a colinha para eles, né, para eles saberem, porque tem cliente que chega, olha, eu quero um apartamento no condomínio tal. Onde que fica o condomínio tal, Paulo? Rua tal, número tal, eu conheço. É a construtora tal, a gente sabe qual é a construtora, entendeu? Quem está no mercado e quem já tem isso, né? E até de estudar um pouco, porque a gente hoje precisa estudar para poder vender o produto, né? Porque é muito lançamento. E não adianta você querer ser aquele faz tudo. Mesmo você tendo diversos lançamentos, eu vou até me dar como exemplo. Eu não posso chegar para você aqui e falar, eu sou boa em tudo, porque eu estaria mentindo para você. O meu forte é a Zona Sul de Caraí. Por quê? Porque é onde eu tenho mais conhecimento, é onde mais eu tenho propriedade para vender os imóveis, para fazer uma avaliação bem feita, porque é onde eu fui criada, onde eu morei e comprei alguns imóveis durante a vida, entendeu? Então a gente passa a conhece os donos das construtoras, conhece como funciona, conhece as ruas que são mais seguras, as que não são nem tanto, entendeu? Então isso é muito importante. Então, por mais que você tenha diversos lançamentos, o que eu converso com os corretores que estão começando? Se dedica, pega, geralmente os que são nicho, simples, pega um nicho. Gente, e olha, não tem isso de, olha, eu vou ficar rico trabalhando alto padrão. Não. Até tem gente que ganha muito dinheiro, para poucos. Pois é. Então, tem gente que se dedica a Minha Casa Minha Vida, trabalha com o popular e tem aquele dinheiro garantido, aquela renda certa.
e faz 10, 12, 15 vendas por mês quando tem um lançamento, como foi agora, né, com essa revitalização agora aqui de Niterói inteira, do centro, que vai começar no centro, que vai ser entregue agora no final do ano, construções belíssimas, né, que é só vai parar de ter. Agora, ontem estavam, né, na saída de São Francisco também dando finalização à obra, região oceânica, né, a questão também das bicicletas que eles passaram a disponibilizar, né, você não precisa nem mais ter a sua, tem vários pontos de bicicleta para facilitar, para evitar congestionamento, porque isso tudo é muito ruim, né, a nível de meio ambiente, aí que entra a questão da sustentabilidade, né, da qualidade de vida, né, é tão bacana quando você vê uma mãe levando a filha para a escola de bicicleta, e hoje em dia vínculo, entendeu? As bike elétricas até facilita também. Sim, entendeu? Então isso é bacana, você ver uma cidade como Niterói, né, que a gente conhece e ama tanto, crescendo de uma maneira tão bacana, sabe? E sendo até exemplo a nível nacional de cidade, de bom investimento. Isso é gratificante para quem trabalha com o mercado imobiliário. E esses corretores novos, essa galerinha nova aí, a galera que já nasceu segurando um celular na mão, que deve ser uma pegada completamente diferente daquela imagem do corretor de antigamente que a gente tem. É aquele coroa, sentado, com um jornal na mão, bem como você falou, um jornal na mão. E hoje você vê uma garotada na internet fazendo vídeo, reels e lançamento. E você até me cobrava muito isso, né? Porque eu fui modelo e na minha época ser modelo era totalmente diferente, né? Completamente não existia diferente. filtro, não existia Photoshop, não existia edição, era o que era, né? Fotografou. Então, hoje em dia eu só tinha um Instagram fechado, que só tinha praticamente a minha família, os amigos pessoais, e o que a gente, né, até a gente sugere que o corretor faça. Tem uns que tem o Instagram pessoal junto com o profissional. Eu, particularmente, como eu tenho família, né, eu fui mãe muito nova, eu tenho netos e tudo, eu prefiro ter o meu fechado, eu fiz um profissional especificamente para o mercado de trabalho. Mas tem gente que mescla, esse pessoal novo mescla e fica até legal, fica com uma pegada mais leve, mais despojada. Né? Isso. De manhã, vou lá, vou embora. Isso. Aí tá na beira da praia e fala, olha aqui, eu tô frequentando aqui a praia, tá vindo aqui um estúdio novo. É uma pegada mais despojada. Os novos ricos que a gente fala, né? Que essa garotada que tá ganhando dinheiro com a internet. Eu tenho uma neta de 3 anos que ela se filma e me filma. Então, você imagina. E é o que eu falo, o corretor ele tem que estar tanto em constante aprendizado que mesmo na época que eu fui tutora de novos talentos e que até hoje me pedem às vezes para acompanhar um corretor, eu aprendo muito com essa galera nova, entendeu? Porque eles têm um domínio que... eu não fui criada dessa maneira, né? Nós não fomos. Nós somos da geração analógica. Exatamente. Então, eu sou muito cobrada ainda a nível de aparecer mais em mídias digitais. Você me convidava já há muito tempo, antes de existir qualquer portal. Há muito Vocês estão ouvindo aqui. Esse convite tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos chamando, vamos colocar, vamos fazer um podcast. E eu tenho uma resistência grande em relação a aparecer e tudo mais. Hoje eu vim direto da empresa, entendeu? Então, eu estava trabalhando, mas vim, né? Eu falei, não vou fugir de novo. E é muito importante fazer esse movimento. Eles dominam muito. Então eu acabo aprendendo muito com eles também. Eu acho que isso é o aprendizado. Você está em eterna troca. Entendeu? Eles têm muito a me ensinar também. Entendeu? Isso é muito bacana. Então tem espaço para todo mundo. Sabe? Você sabendo trabalhar, vai ter espaço para todo mundo. É o que eu sempre falo, né? Se você é bom no que faz, você vai ser reconhecido por isso. E uma coisa eu falo da corretagem, né? Você fala assim, o que te levou ao mercado imobiliário? Na época nem tanto, mas hoje em dia a corretagem é uma das poucas profissões que você pode sair do 0 ao 100 mil numa comissão. Olha só, gente, do 0 ao 100 mil. A gente teve caso essa semana de uma venda que deu 96 mil de comissão. De comissão. Entendeu? Então... Faz a prova do CRES mesmo? Isso depois a gente vai pensar. Depois a gente passa 10 dicas e tudo. Você primeiro começa como estagiário, você pode entrar numa empresa como estagiário, tem um período mínimo para concluir o curso, né? Lógico, você faz as provas. Eu já tentei, eu confesso para você que teve um tempo que eu trabalhei na Patrimóvel. Patrimóvel? Então... Seu primo era amigo do meu pai, né?
Plínio Serpa Pinto. Sim, figura icônica de Niterói, né? O filho dele está dominando o mercado. O sobrinho, Bruno Serpa Pinto, sim. Dominando o mercado todo aí. Eu conheci ele pessoalmente, encontrava com meu pai, aí ele falou, pô, quer trabalho de corretor não? Eu fui para a região oceânica, mano, não conhecia nada. Olha isso, e é o que eu falo. Sentado lá, aí a gente vai pra praia, né? Então pra gente, que é criado em Caraí, em Gás, pedaço, pra gente é Rio, era só para ir à praia, para Village, assistir. Eu sou comunicador, eu sou jornalista, exatamente. Não tem como ser corretor. E o que acontece? O que é muito bacana também é que você falou, você citou o Plínio, todo respeito ao profissional do Plínio, que ele foi o precursor nesse mercado imobiliário. O Plínio lembra de Niterói, entrar no cenário imobiliário. E hoje em dia surgiram grandes empresas, né? Novas empresas, né? Como agora a gente tem a Lopes é a maior imobiliária da América do Sul. A Lopes abriu agora em Niterói, tem 1 ano. Uhum. Então você tem a maior imobiliária da América do Sul em Niterói, na praia de Caraí. Onde era uma joalheria ali, exatamente. Muito tempo atrás. Então isso também passa credibilidade ao cliente. Porque tem muito movimento da migração. Eu atendo vários clientes que eles às vezes estudam pegar um imóvel, porque o filho foi estudar no Rio, quer pegar um imóvel em alguma cidade que seja universitária, ou quer pegar um apartamento de 1 quarto para o filho ficar, e Niterói é parte de pagamento. Porque Niterói está próximo do Rio, Niterói é o meio do caminho para tudo. E agora, lançamento São Francisco de Charitas, você ali agora com essa queda do valor do catamarã, que é maravilhosa, né? Isso vai bombar. Nossa, aquilo ali a pessoa... Não, e até ali no centro, ali naquele, onde é o caminho Niemeyer, aquilo ali daqui a pouco vai ser tudo prédio. Já está tudo cheio de lançamento, já está tudo repleto de lançamento e projetos novos, não para de ter projeto, e Niterói está numa constante evolução de Eu sou assim que der, eu vou vir morar no centro. Porque eu acho que é a melhor coisa que tem. No centro a gente... O mundo inteiro as pessoas moram perto do trabalho. Sim. Você vai para os Estados Unidos, Europa, você vê essa coisa do centro ser não só um local de trabalho, mas um local residencial. Eu tenho clientes, né, que são às vezes até amigos, eu não vou citar o nome dessa cliente, é uma cliente que ela tem patrimônio suficiente para comprar o apartamento que for em Caraí. Por ela ser da Marinha, ela quer um apartamento no centro, que para ela atender emergências, ela quer ter de fácil acesso à ponte. E tem empreendimentos com todo o conceito de play club completo, de tecnologia, de lazer, de bem-estar, de wellness, de tudo que a gente tem esse produto para oferecer. Então isso é muito importante. Em relação ao catamarã, o que acaba caindo de novo no mesmo tema? Qualidade de vida. A pessoa que trabalha no Rio, ele sai a pé, pega um catamarã, paga R$7, que foi a tarifa, se não me engano, e tá no Rio. Hoje em dia o tempo, ele tá muito escasso. Sim. O tempo sempre foi o tempo desde sempre. Na verdade, a quantidade de informação e demanda que chega para o profissional de hoje é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Com certeza. Então, perder tempo em trânsito, em determinadas coisas, atrapalha a qualidade de vida, né? E o que é o tempo para você, né? A gente pega aquilo, né? Exatamente. O que é o tempo para você? Qual o valor que o teu tempo livre tem para você? O que isso interfere na tua vida, na vida da tua família? Isso está diretamente ligado à moradia. Com certeza. Então, você está entendendo o conceito grande que isso tudo abrange? Não é só um prédio, né? Não é só um apartamento. É a questão de ser realmente, acho que a gente voltou para aquilo, de ser realmente um lar. Uhum. É muito diferente você ter uma casa ou um teto e ter um lar. Ter um lugar que você se sente bem, que oferece de tudo, que você vai criar memórias afetivas. É tipo da memória que fui na casa da minha avó. Uma criança nunca esquece quando vai na casa da avó. Nunca. Então a diferença do lar para isso, eu acho que meio que tem. E as avós são mais modernas também, né? Com certeza. Eu sou avó, né? A minha neta, ela mora no condomínio, que por sinal fui eu que vendi o apartamento para eles, que é a felicidade dela. Por quê? Tem tudo ali para ela. A quantidade de amigos que ela tem no condomínio é espetacular. Meu filho sendo atleta, ele tem uma academia ele é atleta de alto rendimento, ele tem uma academia que atende ele em tudo, é de uma construtora excelente, para eu não ia vender um produto ruim para o meu filho, né? Então, o que acontece? Ali,
eles estão próximos, vão para a escola de bicicleta elétrica, mesmo antes da tendência, não precisa tirar o carro da garagem, ele está próximo ao trabalho dele, que ele trabalha na praia, como atleta, né? Então, a minha nora também está próxima ao trabalho dela, isso é qualidade de vida. Com certeza. Imagina você pegar um carro, eu morei na Barra. Só para viajar. Eu morei na Barra há 7 anos, eu fazia tudo, era desde o movimento de levar meu filho ao médico até a escola, tudo de carro. Era mais de 1h30 presa no trânsito, entendeu? Que qualidade de vida é essa? Você está entendendo? Então, não, hoje em dia, a gente tem isso. Então, a maioria, o conceito de toda e qualquer construção nova que está sendo feita é mirada principalmente na qualidade de vida, no wellness. Que eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Com certeza, não é? Com certeza, porque todo mundo quer. É o que as pessoas querem e todas as idades. E principalmente, falando de outra questão que você também aborda, né, numa das suas colunas, depois da pandemia, aborda-se muito o tema da saúde mental. Né? Isso é verdade. Então, é muito importante que o que você ofereça como produto passe para aquela pessoa aquilo que, se por acaso voltar a ter uma pandemia ou qualquer coisa, ela vai estar se sentindo acolhida, protegida, entendeu? Ela não vai estar ali isolada do mundo, entre quatro paredes. Ela vai estar num lugar que ela vai ter todo acesso e ela vai continuar conseguindo ter uma vida normal dentro do lugar que ela escolheu como residência, ou como moradia, ou como um lar, como a gente falou. Então, isso é muito bacana. Hoje, em Niterói, tem... Quantas imobiliárias tem em Niterói? Só uma curiosidade. Entre pequenas e grandes, assim, você deve ter o quê? Acho que para mais de 300. Caramba, e olha que Niterói tem 400 e poucos mil habitantes. Porque tem muitas pequenas imobiliárias, né? Vários corretores que eram pessoa física viraram pessoa jurídica, e tem uma imobiliária, às vezes, que é até de casa. Qualquer espaço você hoje passou a trabalhar, né? Depois do home office que veio na pandemia, vários corretores fizeram esse movimento de trabalhar por si só. É um mercado competitivo. Muito competitivo. Aí você tem que pesar. Eu quero trabalhar como autônomo, sozinho, eu quero estar ligado a uma grande empresa que me oferece diversas possibilidades, com vários lançamentos, entendeu? Aí é o que eu falo também do corretor. De repente ele tá num momento mais intimista, que ele precisa cuidar da família, né, ou de pais idosos, ou tem aquele que tem o tempo para se dedicar totalmente à profissão e que vai ganhar muito dinheiro, entendeu? E esse pessoal jovem, quando viu esse filão de, nossa, eu posso ganhar 100 mil numa venda, vou para dentro. Você vê isso acontecendo, porque eles vão, antes de lançar o produto, eles já estão na rua, eles já estão fazendo um trabalho de prospecção, já estão filmando o local, as filmagens são feitas com drone, né? Você vê toda essa evolução constante. Hoje o dronezinho é barato você comprar um dronezinho pequeno. E aí o que acontece? Internet e até venda de imóvel é tempo. Você não pode perder o time, é rápido. É igual jornalismo, né? Jornalismo é 24 horas cada minuto. Exatamente. Então você não pode perder um minuto. Você tem a notícia que vai acontecer um lançamento, você já tem que sair na frente. Porque se você não sai na frente, você já está perdendo tempo. Você já está perdendo venda. Então tudo é o tempo. É a ação. Você tem que agir antes de começar. Entendeu? Então você tem que se posicionar. Porque se você não se posiciona na área de corretor de imóveis agora, se você ficar sentado numa imobiliária esperando um lead qualificado aparecer, não vai aparecer. E aí realmente vai virar, em vez de você ter uma profissão que pode te dar uma qualidade de vida muito boa e você pode viver dessa profissão, você vai ser um frustrado. Você vai ser mais um frustrado que vai trabalhar de mau humor e aquilo não vai te acrescentar em nada. Então não recomendo. E atrapalha até a empresa que ele está, né? Exatamente, porque a empresa ela te fornece os meios para trabalhar, mas ela também quer retorno. Exatamente. Né? Ela quer comprometimento, o que deveria vir em todas as profissões. Quando uma empresa de imobiliária assim grande pega um lançamento exclusivo de uma construtora, uma responsabilidade. E já uma saída de frente, já tem que vender, quer exclusividade, mas eu preciso uma garantia de tantos imóveis vendidos. Exatamente. Precisa disso. Porque precisa, né, dar um andamento à construção e a gente sabe que isso. O financiamento vem com crédito imobiliário. Exatamente, com a procura e com a demanda. Então, são feitos... Tem construtora que está no lançamento e já tem mais 3 previstos para os próximos 3 meses.
Construtora de Niterói. Acabou de lançar e estamos com 3 previstos já. Você está entendendo? Então, é tudo assim uma velocidade que eu ainda sou da época da pastinha. Eu pego os lançamentos, eu faço as minhas anotações para me posicionar em relação a algum. Porque se um cliente chega para você, entra por uma ligação e fala, olha, eu entrei pelo empreendimento tal. Se você na hora gagueja, se você não sabe pelo menos aonde fica... Ele pula. Ele vai falar, gente, eu sei mais do que ela. Eu venho na internet, antes dele te ligar... Ele procura até direto a construção. Ele vai direto, tá entendendo? E aí... você está batido. Então, se você não tiver propriedade para vender o produto que você tem em mão, se você não tiver o conhecimento daquilo, se você não tiver estudado, você vai perder o cliente ali. É esse mercado imobiliário. É por isso que eu trouxe a Pri aqui para fazer essa entrevista com ela, para apresentar ela a vocês, porque eu vou falar o seguinte, ela já vai ser colunista. Já vou abrir o spoiler aqui. Eu ia falar, vou convidar, mas não, a gente já está conversando já há bastante tempo. Há muito tempo. A gente lançar uma coluna aqui no portal Circuito Aberto, no canal do YouTube, junto com o podcast também, que é tanta coisa para perguntar, é tanta coisa para saber, que eu acho legal nessa coluna que você topou em fazer e nesse podcast, é que todas essas dúvidas você vai trazer, né? Qual a ideia principal? É trazer todo mundo, né? Construtor, arquiteto. Não, a gente quer abordar diversos temas, porque senão eu acho que fica uma coisa muito engessada e fica muito chato. Não é uma imobiliária. Exatamente. Eu não estou na imobiliária querendo vender um imóvel para o cliente. A gente vai fazer um bate-papo informal que vai passar todas as dicas para você adquirir um imóvel, desde a parte da documentação, até o que faz um imóvel ser mais valorizado ou menos, o que dá mais liquidez a um imóvel, entendeu? Os diferentes tipos de perfil de cliente, a nível de arquitetura, a nível de paisagismo, a nível de morador, de cliente, de perfil. Cada cliente é um perfil, você está lidando com pessoas, entendeu? Quando você está lidando com o público, você não é o cliente que tem que se adequar a você. Você tem que estar disposto a se adequar ao perfil do cliente. Então você tem que ter o domínio de todos os produtos para que você atenda o cliente da melhor maneira possível. E que ele saia feliz, te indique, aí ele te liga, te indica, aí você está atendendo a família inteira já, entendeu? E o que eu acho legal é porque não é um programa sobre somente o mercado imobiliário. Não, de forma alguma. É um estilo de vida que você tem dentro desse mercado imobiliário. Qual o estilo de vida que o mercado imobiliário está proporcionando e qual o tipo de perfil de cliente, de pessoas, qual o tipo de estilo de vida que essas pessoas querem. É essa adequação que eu acho interessante e eu acho que não tem ninguém fazendo isso. Sim, porque o que acontece? Um podcast ou um trabalho nesse sentido de você fazer essa união num todo e trabalhar meio que o conceito, não a venda. Porque a gente não vem aqui, eu não quero chegar aqui e dar aula de mercado imobiliário, entendeu? Eu quero conversar sobre temas que abordem o mercado imobiliário como tal, curiosidades, dúvidas, a gente depois pode, né, ter essa ideia de abrir uma caixinha de perguntas sobre dúvidas, tirar dúvidas, exatamente, né, como se faz uma avaliação, a diferença de metro quadrado na cidade de Niterói, que isso acontece muito, e às vezes o cliente não entende. Eu atendi um cliente, né, que ele passou para mim que ele morava na Arábia Saudita e eu atendi ele até em inglês, que eu sou formado em inglês, e ele falou, nossa, mas por que o bairro do Fonseca eu consigo um imóvel desse valor e na Boa Viagem o mesmo imóvel com a mesma metragem tá nesse valor? Totalmente diferente. Você não conhece a faixa de Gaza. Não, vamos entrar nessa questão, né? Mas aí você tem que se colocar, né, da melhor forma possível e explicar, entendeu? O que de benefício tem, o quanto que ele vai ter de liquidez se ele investir naquela área, o quanto aquela área vai dar de retorno, o que tem de investimento previsto para aquela área, e daí? Mas ele tem poder de compra, ele tem internet. Não, eu estou falando que ele está no local onde tudo é bom. Onde tudo é bom. E ele tem um poder de compra muito grande. E com acesso à internet, ele também tem muito acesso à informação. Exatamente.
Mas aí ele pode ter acesso à informação. E é o que a gente fala, né? Tem que saber o que vale mais, o que mais vale no mundo? Isso até o diretor da empresa que eu trabalho no momento, ele falou. Não é a informação, é o modo que você usa a informação. Exatamente. A maneira como você conduz a informação. Exatamente. Eu trabalho com informação é muito fácil, e você sabe disso. Eu trabalho com informação. Agora, a forma que você, entendeu, repassa essa informação ou se utiliza dessa informação, muda todo o cenário. Muda todo o cenário. E pode ser de uma maneira positiva ou negativa. Ou negativa, exatamente. Então isso é muito importante. A gente tem informação, isso é muito bom para o corretor. A gente tem informação a hora que você quiser. Eu continuo fazendo cursos na internet. Volta e meia eu vejo um curso interessante, eu vou e faço. Eu começo a seguir um influencer, às vezes que é de Balneário Camboriú, que, né, a sensação do momento. Itapema tem crescido muito também. Então, agora, com essa COP30, agora Belém tem até dado pano para manga de falar que de aluguel subiu mais de 1000%. Vale mais do que o preço do imóvel. Nossa, temporada. Não, você viu um caso até muito engraçado que saiu hoje, transformaram um motel que a diária era de R$70 para 7 mil a diária. Exatamente. Por causa da COP30, olha isso, gente. Absurdo. E aí estão até cogitando. Mas já bateram o pé que vai ser lá mesmo. Não, mas cogitando passar a multar as pessoas que fizeram esse movimento. Teve o país existindo já. Exatamente, porque está impraticável. Imagina, um motel que tinha R$70. E como é que transforma um motel para um grande empresário que vem passar um imóvel no qual o Brasil é referência para um lugar que ele vai se hospedar durante um evento desse porte, gente? Não pode, né? Tem que ter uma fiscalização em cima. E Niterói, acho que a rede hoteleira de Niterói não é tão grande, né? Mas está crescendo também. Mas o que acontece? Por isso que esse movimento dos estúdios cresceu demais, porque Niterói não tinha essa rede hoteleira, porque Niterói tem muito estudante vem para cá para estudar. Só aqui, pô. Engenharia. Sim. Direito. Então, o que aconteceu? E também Niterói também cresceu muito em relação ao turismo, né? Até na nova candidatura, Rio e Niterói se unindo, né? Exatamente. A questão isso ainda vai colocar Niterói ainda mais em evidência. E isso para a gente é muito importante, né? E isso é muito até animador, né? Isso dá mais vontade, assim, de você se aperfeiçoar no mercado, porque são fatores que são desafiadores, né? E a gente, como qualquer profissional, a gente vive nível de desafio também. Exatamente. Né? Porque você tem que estar sempre se desafiando e querendo se aperfeiçoando para que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade. O que você espera dessa coluna e desse podcast? Eu espero dessa... O que você realmente espera? É isso, fazer o uso da informação de uma forma que seja direcionada para o bem. Entendeu? Não a nível somente de passar a informação que todo mundo teria na internet. Exatamente. Gostei. Entendeu? Aquilo que agregue valor desde um jovem que de repente está buscando investir até uma pessoa idosa que está se sentindo sozinha num imóvel maior. Porque ela vai ter acesso a isso também. Porque a gente atende, né, pessoas, sonhos. Então, você tem que saber atender do jovem até o idoso. Então, o que eu espero dessa coluna? Eu espero gerar informação, ferramentas para as pessoas que buscam imóveis para que elas possam ter até mais garantia em adquirir um imóvel e que procurem um profissional que seja credenciado, que seja capacitado. Dá o caminho, né? Que encaminhe ela para que ela não transforme o sonho de ter a casa própria num pesadelo. Porque a gente vê idosos hoje em dia que investiram mal e estão desesperados. Querendo vender de qualquer jeito. E não consegue vender. Porque a gente fala que o mercado ele tem uma rapidez. Se o imóvel ele é bem avaliado, a gente teve casos que o imóvel é tão bem avaliado, o imóvel é tão bom, que o imóvel às vezes está sendo vendido por um valor maior do que ele foi anunciado, porque o proprietário, o comprador gostou tanto, que falou, eu pago tanto, mas eu quero levar ele hoje. Olha isso, quando que a gente imaginava um negócio desse? Exatamente. É um trabalho bem feito de quem conduziu essa negociação, entendeu? Porque corretor tem muita prática de quando um imóvel está sendo negociado, o que não é muito legal, o que a gente nem acha muito ético dentro da corretagem, de deixar que subiria um leilão.
entendeu? Porque senão começa um faz uma proposta, aí o outro, que não tem uma imobiliária tão grande, que tem um custo menor, ele cai a comissão e fala, não, mas aí eu te vendo por tanto. Aí começou o leilão. Aí a pessoa que tem um investimento imenso, ela não pode ficar caindo na comissão, porque a comissão não vai toda para ela, entendeu? Vai para diversas, né, pessoas que estão envolvidas dentro do fechamento do negócio. Porque se você está numa grande imobiliária, se você procura uma grande imobiliária, você tem até um departamento jurídico que vai te dar toda a segurança na aquisição do teu imóvel, o que é muito importante. Uhum. Você não vai estar na mão de um despachante, você não vai estar na mão de uma pessoa que você às vezes não conhece, porque tudo isso de documentação, às vezes a pessoa não está preparada para as custas que ela vai ter. Ela não vai só comprar um imóvel, sabe, né? Eles nem sabem as custas que eles vão ter. Ainda mais Niterói, que ainda A nível de LDM, o floreiro, entendeu? Então isso tudo eu quero trazer para a coluna, para que a gente aborde esses diversos temas, para que toda pessoa que esteja interessada, não só no mercado imobiliário, mas na cidade de Niterói ou do Rio de Janeiro, se sinta interessado e fale, nossa, que legal tá tocando nesse ponto. Eu não tinha ideia que funcionava dessa maneira. Então teremos a coluna escrita e o podcast. Exatamente. Só não temos nome ainda, né? Não, o nome, porque o nome acabou, né? Se você tiver aí assistindo a gente, tiver uma sugestão de nome para a coluna, deixa aqui nos comentários. Mas não, o nome a gente pensou num, mas aí não foi. Não, foi, né? Não foi. Mas aí a gente fica naquilo, não, mas esse é melhor, avaliado. tem outro, né? Está sendo avaliado. Começa um monte de gente, né, querer, né, dar sugestões, e a gente aceita isso, acho que isso é válido também. Uhum. Porque se a gente está fazendo uma coluna e um podcast que é direcionado para o público em geral, nada mais legal do que o público em geral sugira alguns nomes para que a gente coloque no nosso podcast. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito interessante. Pri, nosso tempo já está chegando. Mas já, e eu não queria vir aqui de jeito nenhum. Eu falei para você, quando você sentar e começar a conversar no microfone, e quando você começar a ter o seu podcast aqui, e começar a trazer os convidados, você vai ver que o tempo passa rapidinho, você nem sente. Tá 1 hora praticamente, não é? Sim. Isso tudo já? Exatamente. E o que eu acho bacana, que eu achei bacana desse teu projeto que você estava me convidando já há bastante tempo, é que a coluna a gente aborda um tema específico. Exatamente. E no podcast, por mais que a gente tente abordar um tema específico, a gente acaba caindo. Tinha toda uma A gente nem fez, a verdade, a gente nem fez pauta para hoje, né? Hoje ia ser mais uma apresentação informal, né? Do início do trabalho que a gente vai começar a fazer nessa parceria. Mas o podcast não vai ficar nada engessado, né? A gente vai acabar abordando outros temas que vêm com naturalidade. Exatamente. A gente está falando de qualidade de vida, é moradia e qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é só o imóvel. E de Niterói, da cidade que a gente ama, e quando que a gente vê aquela criança que a gente cresça bem. Como todo Niterói, só a gente pode falar mal de Niterói. Só a gente pode falar mal de Niterói. Se vier um carioca aqui vindo a gente falar mal de Niterói, vai pra fora. A gente diz que não, a gente mostra que é diferente. Exatamente. Só niteroense pode falar mal de Niterói. Não é isso, com certeza. Queria agradecer a sua presença aqui, mas antes eu quero deixar um recado, você que está assistindo a gente aí, curta, comente, compartilhe, dá um likezinho aqui, não custa nada, não cai o dedo. Tem uma pessoa chamada Algoritmo, esse sujeito oculto que ninguém conhece, que só vai entregar esse vídeo, esse bate-papo agradável aqui que nós tivemos com a Pri, se você curtir e comentar, porque a gente vai ter mais alcance, mais gente vai ficar sabendo que em breve teremos mais um podcast aqui no canal, @canal Circuito Aberto, e uma coluna no portal circuitoabertonews.com.br. Então, se inscreva no canal, comente, compartilha, curta, manda para todo mundo, manda para os grupos da família, para a galera. Isso. Pessoal do São Vicente, vocês que estão assistindo a gente aqui de Niterói, quero ver compartilhar, vou jogar no grupo do São Vicente. Que a gente exatamente. Tem que compartilhar para todo mundo nos outros grupos, hein? Essa câmera aqui é sua, deixa um recado aí para seus próximos telespectadores. E agora você é colunista do Portal Agora eu sou colunista. Colunista e podcasters. Podcast. Exatamente. Então, primeiro queria agradecer, foi um prazer estar aqui. Para mim é gratificante falar sobre o mercado imobiliário, é uma coisa que eu gosto muito. Aceito sugestões, acho que isso é muito válido também. Os temas que vocês tiverem interesse, sugiram. Os que vocês tiverem dúvidas, sugiram, a gente aborda de uma maneira
bem leve, de fácil entendimento, que eu acho que isso que é o mais importante. Né? E vamos dar continuidade, vocês vão ter várias surpresas de vários convidados que virão aqui no programa. Continuem acompanhando a gente, deem o like, sigam nas redes sociais, compartilhem com os amigos e façam parte desse movimento junto com a gente, né? Que é em prol de todo um crescimento de uma cidade que a gente ama, do mercado imobiliário crescendo em destaque, de uma cidade que está crescendo bem. E, para mim, é sobre isso. Exatamente. É sobre crescimento. Pri, bem-vindo à família. Obrigada, muito obrigada. Cada dia cresce mais. Então, você de casa, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.